Nós já temos oficinas especializadas só com baterias para micromobilidade. Um cliente vem para a gente, que a gente percebe que a bateria está desequalizada, a gente pede para ele consumir, deixar praticamente zero, tá, o equipamento dele, tá, e depois carregar ela completamente. Fazer isso umas 2, 3 vezes, ver se ela consegue se equilibrar novamente. Isso não acontecendo, é preciso remover a bateria do local do veículo. No caso, vamos supor um Prius, por exemplo, as baterias são todas parafusadas. No caso da micromobilidade, normalmente elas são soldadas. Então elas são chapas soldadas fazendo a união das baterias. Aí a gente precisa de alguém especializado nesse segmento, porque para arrancar essas chapas dá um trabalho, é perigoso, usando uma ferramenta qualquer, é perigoso colocar a bateria em curso. Então é removido todas essas chapas, feita a limpeza das baterias e colocado no equipamento, normalmente a gente chama de litocala, ou né, na micromobilidade, os equipamentos maiores, os equipamentos para veículos são outros nomes, né? Então nós temos equipamentos, às vezes pequenos, que fazem essa equalização dessas baterias, célula por célula, depois é toda equalizada célula por célula, e depois é montado, vê se não há nenhuma danificada em todo esse processo, depois montado novamente a bateria. Então ela se perde a equalização sim. Eletrônica, que a gente chama de BMS, que faz manutenção, algumas que são mais sofisticadas, elas conseguem manter o balanceamento melhor dessas baterias. A maioria já não tem essas condições, ela desbalanceia um pouco mais. Quando precisa fazer uma intervenção na bateria, a gente não tem ideia do estado que ela está. Porque pode ser uma célula com defeito que está causando tudo isso, pode ser uma série inteira com defeito. O que acontece? O profissional que vai dar manutenção na bateria, ele vai cobrar um orçamento prévio, que é o trabalho dele, de desmontar a bateria, de testar a bateria, tá? Então ele vem com o orçamento prévio de tudo isso aí. E aí ele passa para a pessoa antes, fala, olha, aqui a gente vai desmontar, eu vou ter que desmontar e analisar a sua bateria. Isso gera um trabalho para mim e gera um custo. E é tanto. Você aceitando ou não esse trabalho, se você achar que fazer todo o serviço vai ficar caro e você não quer, mas o meu trabalho, esse vai ser cobrado, né? Então, para fazer os testes com mais exatidão, precisa ser desmontado a bateria. Sim. Isso gera uma mão de obra, não tem como, né? E às vezes vai baterias, por exemplo, que pegou a umidade, a eletrônica, que é o BMS, tá molhada, às vezes não dá reparo, precisa posteriormente, depois que montou a bateria, substituir o BMS dessa bateria, desse pack de bateria, o invólucro da bateria, que é todo selado, né, que é um termo retrátil, geralmente a gente usa, né, quando a gente monta o pacote, a gente usa um termo retrátil nela e usa uma cola de vedação também. Então, usa essa cola, depois dá o termo retrátil para evitar que entre umidade dentro da bateria, né? Então, tudo isso gera custo. O técnico especializado em bateria, ele já sabe mais ou menos esses custos básicos, e ele passa esse orçamento. Nós temos motos de tensões mais elevadas. Por exemplo, uma moto a volts é uma moto de média de 80 e poucos volts. A moto da Harley Davidson, ela tem uma tensão bem mais elevada, que chega até 300 volts, semelhante a um veículo. E nós temos também pequenas motos, ultraelétricas, que chega a 62 volts. Então nós temos essa variação muito grande de tensão elétrica. A tensão elétrica de baixa, média e alta é dada pela norma técnica NR10. E nós não temos agora, antigamente nós tínhamos a média tensão. Hoje nós não temos mais considerado essa média tensão nessa norma técnica. Então, acima de 1.000 volts, corrente alternada, e 1.500 volts, corrente contínua, segundo a norma técnica NR10, é considerada alta tensão. 50 volts, corrente alternada, e 120 volts, corrente contínua, é considerado uma tensão de segurança, tá? Eles não falam baixa tensão, falam uma tensão de segurança. E aí a gente não existe agora essa parte da média, que fica acima de 100 volts corrente contínua até 1.500 volts corrente contínua, né? Então, nós temos esse buraco, a gente considera também uma alta tensão, porque ela já corre risco. Então, o que é seguro para a gente lidar, um pouco mais seguro, é de 120 volts corrente contínua. A gente está falando micromobilidade, né? E veículos híbridos elétricos, é corrente contínua. De 120 volts para baixo, é uma condição segura. Não diz que não pode dar problema, é segura. Acima disso, ela já não é mais segura, a gente precisa ter cuidados para poder lidar com essa tensão.